Oi, com licença, é aqui a torcida organizada para o filme Ainda Estou Aqui. Conversê do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Minhas amigas, meus amigos, estou falando aqui no plural, na esperança de que tenha mais de uma pessoa, além de mim mesmo, de eu mesmo, ouvindo esse episódio aqui na Podosfera. E tem uma coisa que aconteceu em 2024, foi ter aumentado a base de seguidores, tanto no Instagram quanto no próprio Spotify, que no fim das contas é o que interessa para esse podcast. A base de seguidores aumentou muito e eu fico muito feliz, porque quem são essas pessoas? Claro, meus amigos, pessoas que querem saber o que eu tenho a dizer, um pouco movidos pela curiosidade mórbida, um pouco movido pela fofoca, e tudo bom. Mas tem muita gente que eu não conheço e que às vezes manda mensagem, ou até mesmo pessoas do meu trabalho, e falam assim: eu não sabia que você tinha ido para Florianópolis e aconteceu tal coisa. Eu nem lembrava que eu tinha contado a história de Florianópolis aqui. Mas essa é a parte mais legal de se criar um podcast. Eu acho que eu já falei sobre isso. Vocês vão ter que me perdoar a redundância, porque tá calor. 2, eu acabei de chegar do supermercado. Aliás, falta de educação, não perguntei nada. Não perguntei se vocês queriam alguma coisa e tal. Mas já fui ao mercado e voltei. Aliás, eu amo ir ao mercado. Pareço assim... Sabe aquela cena da noviça rebelde no filme A Noviça Rebelde? Num descampado, assim. Sou eu no supermercado. Eu adoro. As pessoas que estavam trabalhando lá estavam de muito mau humor. Entendo, porque é uma sexta-feira à noite, 27 de dezembro. É o dia que eu estou gravando e muito provavelmente ainda posto hoje esse episódio inédito para vocês, seguidores do Conversê do Cinema. Cheguei e abri um vinho, comecei a preparar a janta. Falo janta e não jantar, porque para mim jantar é verbo. É verbo e jantar é um privilégio. Ao momento, lacração. Vamos dar uma militada. A última militada de 2024. Abri um vinho chinês. Eu ia falar um vinho chinês. Um vinho chinês. Ai, 2024, acaba logo. Um vinho chileno, desses que é a medida de uma taça só, sabe? E tô aqui, meio embriagado, meio feliz, meio grato, meio cansado e ainda muito ruim de matemática. Mas 2024 tá chegando ao fim, eu não poderia deixar de comentar alguns filmes, obviamente, como tá na capa, como tá no título, e isso também é uma verdade sobre este podcast. Ainda Estou Aqui é o título do momento. A gente pode dizer sim que tem um hype, e neste caso o hype é em cima de um filme muito bom, que adapta um livro também muito bom. Não sei se melhor que o filme, mas tão bom quanto. E isso é um grande privilégio, uma grande honra a gente poder ler Ainda Estou Aqui e também assistir o filme. Assistir ao filme e poder comentar, poder torcer, poder vibrar. A gente vai falar muito de Oscar nesse episódio, não tem como. A gente vai falar muito de perspectivas aí para 2025, tanto nas premiações quanto nos filmes que devem estrear no cinema. Também vou fazer aqui alguns compromissos, são promessas. Eu decidi que 2025 vai ser o ano que eu vou ter métricas. É o ano do KPI. Eu vou assumir publicamente alguns compromissos, outros é da esfera privada. Eu assumi inclusive na privada. Mas eu pretendo sim brincar um pouco com essas promessas, essas resoluções de ano novo. Falando um pouco sobre 2024, para mim foi um ano muito bom. Eu sei que ninguém perguntou, mas eu tô falando mesmo assim. Foi um ano muito bom. Não quer dizer que tudo tenha sido mil maravilhas. Eu acho que foi bastante cansativo, foi bastante desesperador no campo profissional. Algumas ansiedades, algumas reestruturações na empresa onde eu trabalho. Mas também algumas confirmações e algumas certezas aí de desconfianças que eu já tinha. Acredito que você também tenha passado por coisas assim, não exatamente iguais, mas tenho certeza que 2024 trouxe aprendizados e a gente nunca termina o ano igual. Eu sei que a gente está falando só de uma mudança aqui de calendário, né? É uma página virada na folhinha. Eu não ligo muito para Réveillon, mas já que a gente tem aí esses recortes de 12 em 12 meses,
Eu gosto de fazer um pouco dessa reflexão. Uma das coisas que eu celebro muito desse ano é a quantidade de livros que eu li. Eu consegui ler, e eu não acredito que eu consegui ler tudo isso, eu consegui ler 45 livros, sendo 20 deles de autoras e autores brasileiros, o que não é uma obrigação, não é uma cota, é um orgulho e de novo, um privilégio poder... Acho que é a terceira vez que eu falo privilégio nesse episódio, e não tem nem 10 minutos. Mas é sim uma honra, um privilégio poder ler essas autoras e autores, como Conceição Evaristo, Socorro Racioli, Carla Madeira, o Marcelo Rubens Paiva, a gente já fala bastante dele aqui, Vanessa Bárbara, são pessoas que eu já tinha lido sobre elas, ou alguma coisa que elas tinham produzido, um artigo de jornal, mas eu nunca tinha lido nenhum livro dessas pessoas que eu comentei agora. A Vanessa Bárbara, o livro que eu li dela esse ano se chama Três Camadas de Noite, foi um lançamento, e é um livro fantástico que conta como ela cuidou do filho dela muito pequeno durante a pandemia, ao mesmo tempo que ela fala sobre depressão pós-parto, ela conta a experiência muito individual e muito pessoal dela, e ela vai resgatando algumas histórias de escritores que tiveram quadros depressivos, mesmo em épocas que não dava para fazer tão bem esse diagnóstico, como é o caso da Clarice Lispector. É muito bom esse livro, é muito bom porque quando ela vai intercalando as histórias dela com as histórias, essas mini biografias dos escritores, e quando volta para a realidade dela, e ela está tentando escrever, e o marido dela também está de home office, o filho está aprendendo a se socializar, mas num ambiente de quarentena, num contexto de quarentena, e isso acaba sendo muito engraçado porque a Vanessa Bárbara tem um estilo muito específico de escrever. Eu menti aqui, eu já tinha lido um livro dela, que se chama Noites de Alface. É um livro também muito bom, que virou filme com a Marieta Severo, talvez você tenha assistido esse filme. Mas eu conheci a Vanessa Bárbara, o trabalho dela, pela revista Piauí, há muitos anos. Sou um quarentão, né? Então já posso falar no meu tempo, na minha época, posso falar há muitos anos, enfim. Ela é maravilhosa, esse foi um dos grandes livros que eu li esse ano. Mas o meu livro favorito esse ano foi Canção para Ninar Menino Grande, que eu tenho vontade de parar as pessoas na rua e falar assim: oi, eu sou o Lipe Fonseca, você já leu alguma coisa da Conceição Evaristo? Essa mulher, ela é fantástica. Eu já li 2 livros dela, eu tenho um livro autografado, porque nas férias do primeiro semestre eu fui para cidades históricas e, coincidentemente, ela estava em Ouro Preto, num festival, e eu pude assistir, e graças a um conhecido muito querido, ela conseguiu autografar. Ela não era uma noite de autógrafo, mas ela autografou 2 livros, um para esse conhecido e outro para mim. Então eu tenho Olhos de Água autografado, e depois li Canção para Menino Grande, que é um livro fantástico, é um livro que você reconhece muitos desses personagens negros, essas vivências negras, como ela mesma diz, né? Ela usa o conceito de escrevivências. Você reconhece personagens da sua infância, vizinhos, amigos, ou talvez, se você for uma pessoa preta, você também vai se reconhecer nesse livro. Acho que todo mundo se reconhece um pouco, porque tem muita brasilidade ali, mas obviamente o lugar de fala e a maior conexão é de uma pessoa preta. Isso é muito interessante porque a Conceição, ela é uma autora brasileira, é uma voz e ela é um talento incrível. Se eu puder recomendar mais livros dela aqui, eu o farei, porque o que eu tenho lido e ouvido dela em entrevistas e no YouTube tem me deixado cada vez mais apaixonado por essa mulher. E aprendo muito, me divirto, e no Canção para Ninar Menino Grande eu chorei bastante. Mas eu também não sou parâmetro, né? Porque choro bastante por qualquer coisa. É isso, queria aproveitar aqui e comentar que nesse ano eu entrei para um clube do livro, que foi criado pelo Nicolas Lippe. Nesse caso, Lippe é um sobrenome. O Nicolas tem um canal no YouTube que se chama Estante que Fala. Aliás, eu recomendo, se você usa YouTube, eu recomendo você seguir o canal do meu amigo Nicolas. Descobri este canal por conta do filme Uma Família Feliz. Eu tinha lido o livro do Rafael Montes, foi um dos livros mais legais que eu li esse ano.
e tinha visto o filme e eu demorei pra assistir o filme. Ele tava quase saindo de cartaz. E eu queria achar pessoas no YouTube que estivessem falando sobre isso. E o Nicolas era um deles, um dos poucos, nem muita gente, quase ninguém comparou o livro e o filme. E como o Nicolas lê muito, ele trouxe um pouco dessa experiência, acho que era um vlog, se eu não me engano. Ele e o Felipe, que é o meu xará. É muito Lipe, é muito Felipe nesse episódio, mas tudo bem. Um grande abraço, um beijo pros meus queridos Nicolas e Felipe. E aí era um vlog deles no cinema, era alguma coisa assim. E comecei a seguir o canal, e aí vi que quem é apoiador entra pro Clube do Livro automaticamente. Comecei a apoiar. E é muito legal, porque tem sorteios de livros. Todo mês tem um livro que é uma polêmica, a gente nunca entra num consenso. O que é muito bom, porque a gente discorda, debate e briga com muito respeito. Vou continuar defendendo A Paciente Silenciosa, porque foi um dos livros mais legais que eu li nesse ano. Aliás, Dani Figueiredo, obrigado pela dica. Foi graças a você que eu fui ler esse livro. Eu tinha visto já que era best-seller, mas eu não tinha dado muita bola. Mas graças à sua defesa apaixonada, eu fui ler. E como nós amamos um suspensezinho, realmente a sua indicação foi muito certeira. Obrigado, amiga. E vou continuar defendendo Paciente Silenciosa, vou continuar defendendo Colapso, que é um livro brasileiro que se passa no pós-apocalipse. e é isso. A gente fez um amigo secreto de livro, como não poderia deixar de ser, né? Não poderia ser diferente, a gente se presenteou com um livro e eu aproveito aqui, como o podcast é meu, eu quero mandar recados. Hoje eu vou mandar recados. Eu vou mandar um recado aqui pro Jean, que me deu 2 livros, muito generosamente, ele não precisava ter me dado 2 livros. Ele me deu um livro do Jordan Peele, que é uma coletânea, tá aqui na minha frente, Quem Vai Te Ouvir Gritar. Eu tô doido para ler esse livro, é uma antologia de horror, escrito por pessoas pretas. Isso me deixa ainda mais curioso para ver o que esses autores e autoras estão produzindo, pessoas que provavelmente eu não conheço. O Jordan Peele sim, que é aquele diretor de Corra, Nós e tudo bom. Mas eu provavelmente não conheço esses outros autores, isso é muito bom. E li também, graças ao Jean, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. É um livro que eu estava muito curioso para ler e foi o segundo melhor livro que eu li esse ano. Eu me emocionei muito. Ontem eu fui ao Poupa Tempo, porque eu precisava renovar a minha habilitação. Tá muito pessoal, né, esse episódio. Foda-se, tá acabando o ano, ninguém vai ouvir. E tava lá e levei o meu livrinho e pipipi. Meu livrinho não, um livraço, né, da Socorro Racioli. E tava lá e é muito bonito, é muito bonito. Rapidamente, a história de um cara que ele perde a mãe e ele quer se vingar do pai, porque alguém conta pra ele que o pai passou uma doença, uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, para a mãe e ela morreu disso. E aí ele vai até a cidade onde o pai provavelmente mora, porque ele quer matar o pai dele. Ele não conhece o pai dele, não conviveu com o pai, etc. Chegando lá, a avó, mãe desse pai, fala para ele morar, para ele se esconder numa gruta. Quando ele vê a gruta, ele presta atenção, é a cabeça, literalmente a cabeça de um Santo Antônio. Uma cabeça gigantesca e tal. E ele fica ali dentro e ele começa a ouvir as orações das pessoas na cidade. E ele, muito esperto, vai usar isso a favor dele. A partir daí, o livro vai embora. Eu contei só o comecinho, tá? É bem a sinopse para convencer você a comprar. A gente precisa, sim, incentivar escritores brasileiros, mas independente disso, é um livro maravilhoso. Então eu também tenho vontade de parar as pessoas na rua e falar: oi, eu sou Lipe Fonseca, você já leu A Cabeça do Santo? É muito bom, muito bom. A Socorro Racioli, ela teve aula de conto com o Gabriel Garcia Marques, foi no último curso que ele deu em Cuba, antes de falecer. A gente percebe muito ali da influência dele, mas eu senti muita influência de Ariano Suassuna, principalmente o Alto da Compadecida. Eu não tô falando que ela copiou, pelo amor de Deus. Socorro Racioli, pra mim, já virou uma das minhas escritoras favoritas. Tô doido pra ler o Oração para Desaparecer, que é outro livro dela. Mas eu senti uma coisa meio João Grilo ali, sabe? Principalmente nessa coisa de trapacear pra sobreviver e tal. Enfim, referências, né? Não tem como a gente não ter essa referência. Ainda mais agora. Esse livro já tem mais de 10 anos que foi publicado, mas pra gente, essa obra do Ariano Suassuna volta
a ser muito falada porque o filme está em cartaz. É o segundo filme, né, o Auto da Compadecida 2, que eu ainda não vi. Vou aproveitar aí esses dias de feriado, de festas, para ir, porque o cinema costuma estar muito vazio nessa época do ano. Posso me surpreender? Posso. Posso me decepcionar? Provavelmente irei. Mas estaremos lá. É isso. Como esse podcast não é sobre livros, não deveria ser pelo menos, ele tem cinema no nome, a gente vai falar um pouco sobre filmes. Tem mais 1 minuto aí pra falar de filme. Não, tô brincando, tem mais tempo. Não tem tempo, na verdade. Gente, isso aqui é nosso, a gente faz o que a gente quiser, entendeu? Vamos aqui dar as mãos. Provavelmente você tá ouvindo barulho ao fundo, que é um barulho de chuva, mas também o barulho do meu ventilador. Peço desculpas, deveria ter iniciado falando isso. Mas se você, aqui nos 15, sei lá, 16 minutos de gravação, continuou, é porque você é uma pessoa muito generosa e teimosa. Aliás, obrigado por ouvir o Conversê do Cinema em 2024. Recebi muita mensagem carinhosa e eu acho que eu não mereço, mas eu aceito. 2024, pra mim, foi um ano meio fraco de filmes. Não quer dizer que não tenha tido coisa boa, não quer dizer que não tenha tido pérolas. Teve. Mas, no geral, quando eu paro pra pensar, não foi aquele ano que a gente surtou no cinema. Não foi. Olha, teve muita produção pipoca, mas aí sempre tem, né? E aí a gente pode colocar o Twisters, que aliás assisti hoje de manhã. Mas a gente pode colocar também muito filme de terror. E aí teve, como sempre, aquele terror de cinema de shopping. E teve terror bom. Por exemplo, A Substância foi uma grande surpresa. Eu vou ficar muito feliz se A Substância for reconhecida aí no Oscar, pelo menos a roteiro original, ou, deixa eu ver, a melhor atriz para Demi Moore. Vou ficar muito feliz, vou ficar chateado se ela pegar uma vaga que é da Fernanda Torres. Mas gosto muito da Demi Moore e acho que o filme é um novo marco no filme gore, no filme de body horror, no filme de terror, mas é um terror que faz pensar. A gente teve Coringa Delira 2, que é a continuação do Coringa. Eu gostei do filme, eu entendo quem não gostou, porque eu mesmo tenho uma coisa que eu questiono, mas aí teria que comentar o final, e aí não é justo, porque né, não tem esse combinado nosso aqui sobre esse filme específico. Que mais? Teve aquele Imaculada, que foi um filme de terror muito bom. Eu vi no cinema, acho que eu vi com a Dani, inclusive. Teve Um Lugar Silencioso, dia 1. Esse filme foi bom. Se você gostou de Um Lugar Silencioso e Um Lugar Silencioso 2, esse aqui ele conta literalmente o dia da chegada dos ETs na Terra. Então, acho que vale a pena. Acho não, vale super a pena. Que mais? Olha, eu achei um filme meio... Um ano meio questionável nesse sentido. Tem um filme de terror chamado Armadilha, que é dirigido pelo M. Night Shyamalan. Gente, esse filme... Eu tinha tanta expectativa, e ele tem uma ideia tão boa, uma sinopse tão boa, mas ele se perde tanto, mas tanto. Eu acho que o M. Night, assim, ele tem que abandonar o negócio do nepotismo, entendeu? De colocar a filha pra atuar, a menina lá que faz a popstar no filme, é filha dele. A história é a seguinte, tem um cara que ele leva a filha dele pra assistir um show que é tipo uma Taylor Swift, uma Ariana Grande, uma grande popstar, uma pessoa assim que lota estádios literalmente. E ele começa a perceber que tem uma operação policial para... Alguém conta pra ele, na verdade, que tem uma operação policial, todo aquele show é uma emboscada para eles pegarem um serial killer. E aí assim, desculpa, mas isso tá no trailer. O cara é o serial killer. Se esse segredo fosse guardado, não tivesse no trailer, não estivesse na sinopse, talvez o filme ficasse um pouco mais interessante. A ideia é muito boa, mas acho que a execução, e principalmente o final, ai, pelo amor de Deus, né? As personagens tomam decisões na hora do vamos ver, que eu acho que às vezes os diretores eles esquecem de como o ser humano se comporta. E é difícil, né, se colocar no sapato de um outro imaginário. Mas eu também acho que tem gente que faz isso bem, tem gente que não faz. O M. Night Shyamalan, eu acho que ele tem obras impecáveis, que eu amo demais. O Sexto Sentido, com certeza, é a melhor deles, dessas obras todas. Mas eu amo Sinais e eu amo A Vila. Eu acho que são 2 filmes, pra mim, impecáveis. Aliás, Sinais eu revi tem pouquíssimo tempo.
eu tava no sítio, cuidando do sítio pros meus pais, que meus pais tinham ido viajar, e eu tenho medo de ET, né? E aí eu, talvez numa decisão não muito acertada, fui rever esse filme. Se eu não me engano, tá na Netflix. Que filme bom. Meu Deus, que filme apavorante, assim, apavorante. Outro filme que passou no cinema esse ano, não sei se já tá disponível aí pra streaming, mas é Os Observadores. É um filme muito diferente, que eu acho que ele quer ser muito inovador. Ele dá muita angústia, ele dá muita aflição, mas eu acho que também peca muito no final. É difícil, né? É difícil finalizar uma obra. Não é que nesse caso aqui não vai agradar, nunca vai agradar a todos. Beleza, mas também não precisava desagradar todo mundo, né? Long Legs, que é aquele filme de serial killer que pra mim, deixa eu ver se tem outro aqui. Long Legs, pra mim, foi o grande filme de terror do ano. Aqui ganhou um subtítulo de Vínculo Mortal, que é totalmente desnecessário, mas não sei se é obrigatório. Às vezes parece que é obrigatório, né? De ter esses subtítulos em português. Enfim, acho que foi um ano fraco, com algumas outras coisinhas boas, assim. Vamos ver o que o Oscar acaba refletindo. Por que isso acaba sendo importante? Porque muitos dos filmes que têm potencial para estarem ali, pelo menos indicados às 10 vagas de melhor filme, muitas distribuidoras elas esperam sair a lista para estrear esses filmes aqui no Brasil. Não quer dizer que não tenha estreado filme bom ao longo do ano que tem a chance pro Oscar. Tem. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui é um deles. Mas, via de regra, as distribuidoras dão uma segurada para poder garantir, ou pelo menos tentar garantir, mais público na sala de cinema, literalmente, porque a gente tem ido pouco ao cinema, principalmente depois da pandemia, mas esses números já vinham caindo e tal, principalmente por conta do streaming, né? É muito fácil assistir filme em casa. Se você tem aí só Netflix, já justifica você assistir mais filmes em casa do que no cinema. E geralmente a gente tem 2, 3 streamings, né? Então, imagina a quantidade de filmes. Acredito que você também não dê conta de assistir tudo que tem disponível aí, e muita coisa boa no meio de muito Chernobyl, né? Vamos ver, o Oscar acaba sendo esse termômetro, e aí a gente tem um filme brasileiro, que é o nosso representante aí nessa busca, com grandes e reais chances. Acho que a gente teve, sim, nos últimos anos, bons filmes, mas talvez não com uma campanha que o Oscar exige. Tem isso também, me afoguei aqui com minhas próprias palavras. Tem isso também. O Oscar, ele não é só a festa do cinema, não é uma premiação só do cinema, ele é uma premiação da indústria. Então, o filme, para ele chamar a atenção da academia e depois dos votantes, ele precisa sim ter um marketing, ele precisa ter uma campanha. E isso é uma regra desse jogo aí, que a gente pode questionar, passar aqui horas e horas questionando, mas é o que é. É assim que a banda toca. No caso aqui do Ainda Estou Aqui, vou comentar um pouco sobre o filme e também sobre o livro. Ele pode disputar, e se você está ouvindo aí em 2025, você já sabe se ele foi indicado ou se ele ganhou. Espero que sim. Principalmente de melhor filme e de atriz para Fernanda Torres. Mas ele neste momento aqui, 27 de dezembro, ele está pleiteando filme internacional, atriz, diretor para Walter Salles, ator coadjuvante para o Selton Mello, roteiro adaptado e melhor edição. Chances reais, para mim, na minha humilde opinião, filme internacional, justificaria muito essa indicação. Fernanda Torres e melhor diretor, o que aí eu casaria já com o melhor filme, porque além de estar como filme internacional, estaria como melhor diretor. Seria muito bom, não por uma cota, piedade, nossa, coitados brasileiros. Não isso, mas por merecimento. O que o Walter Salles fez, e aí entrando um pouco já na história do Ainda Estou Aqui, depois de quase 30 minutos de episódio, ele adaptou um livro muito bom, mas também com uma temática muito difícil, e por mais que a gente saia impactado do cinema, de ver aquelas cenas dos militares entrando na casa daquela família, se hospedando ali sem nem pedir, nem avisar, nem muito menos o contrário. Ele conseguiu adaptar toda essa temática para um filme muito bonito.
Não é um filme que você sai triste, você sai preocupado, você sai com um senso de urgência, mas você não sai destruído. Eu, pelo menos, não saí. Não sei se é porque eu já tinha lido o livro, mas eu saí muito tocado pelo filme. E aí que eu acho que entra o pulo do gato. O Ainda Estou Aqui ele é principalmente sobre a Eunice Paiva, que é a mãe do Marcelo Rubens Paiva, o escritor brasileiro, e como ela teve que, olha, não vou dizer rebolar porque seria uma falta de respeito, mas como ela teve que se virar nos 30 e se virar no avesso para manter a família dela, para manter 5 filhos, depois que o marido dela é levado para depor, e aí aqui eu estou fazendo aspas com os dedos no ar, o marido é levado pelos militares para depor e ele nunca mais volta. Ele é tido como desaparecido, mas os militares não confirmam que ele está morto, né? Os militares inventam que ele fugiu ele escapou e aí ele teve uma troca de tiros e tal, mas ninguém matou, ninguém achou o corpo e tal, não sei o quê. Então eles todos ficam nesse limbo jurídico. Eles não conseguem ter a indenização, ter acesso ao dinheiro da família e ao mesmo tempo, eles têm uma rede de apoio, uma rede de amigos, tanto do casal quanto da própria Eunice, que ajudam eles a sobreviver. E ela volta a estudar. No livro isso é um pouco mais detalhado, claro, sempre, né? Ela volta a estudar, eles se mudam de volta para São Paulo, porque tudo isso se passa no Rio de Janeiro. A história é uma história muito brasileira. Não, as nossas feridas com relação à ditadura militar, elas ainda não estão fechadas, porque volta e meia alguém vem com um cartaz aí no meio da rua pedindo a volta do regime militar. São pessoas cruéis, são pessoas desumanas, que não estão nem aí para o próximo, não estão aí nem para a própria vida. Talvez elas estejam preocupadas com o que é delas, medo de sei lá o quê, de inimigos inventados, porque os inimigos, eles, como diria o Humberto Eco, né, os inimigos, eles são construídos, ele é uma ideia, o inimigo, e a gente tem ainda que conviver com pessoas pedindo absurdos como esse. Então, o filme, ele é muito urgente, a temática do livro também é muito importante isso que o Marcelo Rubens Paiva fez. Talvez ele foi mais motivado pela busca aí de entender o próprio pai, né, de conhecer essa figura com quem ele conviveu muito pouco, porque ele era criança quando o pai dele foi assassinado. Mas o que eu acho que é bonito, e dei toda essa volta aqui para concluir uma frase, o que eu acho que é muito bonito, tanto no filme quanto no livro, é que é uma história muito particular, é uma realidade muito individual, e quando isso é escrito ou é dirigido, é mostrado no filme de uma maneira honesta, aquilo que é muito particular, aquilo que é muito individual, se torna universal. Eu, Felipe, não passei por situações que aquela família passaram, que aquela família passou. Não passei, nada perto disso. Mas, como é contado com muita verdade e com muita delicadeza, eu consigo me identificar as minhas emoções com as emoções deles, daqueles personagens todos. E isso é muito bonito no cinema. Por isso que eu me emociono com os filmes. Porque existem filmes bons que são costurados aos poucos, que são montados como obras de arte, que de fato são. E existem filmes que são só mais um descarte, só mais um produto, um enlatado aí para poder vender, e vender camiseta, e vender copa, e vender pipoca no cinema, enfim. É a indústria, né? A indústria gira assim. Quando a gente tem a possibilidade de estar no Oscar com um filme nosso, um filme nacional, um filme brasileiro, que ele atende às necessidades da indústria, porque ele tem o marketing, ele tem a campanha, a Fernanda Torres, o Walter Salles, eles estão indo nos talk shows da vida para falar do filme, mas ele atende à realidade da indústria, só que com essa verdade, isso merece sim ser celebrado. A Fernanda Torres deu uma entrevista por Zoom, assim, uma entrevista remota, e ela falou uma coisa tão bonita, mas tão bonita, que ela falou do nosso complexo de vira-lata, né? Por que o Oscar é importante? Ele é e não é importante. Ele acaba sendo uma vitrine, nesse caso, de coisas que são muito nossas, como, por exemplo, os livros do Marcelo Rubens Paiva, ou como, por exemplo, a nossa experiência aí como país durante um regime de exceção, né? Um regime militar, uma ditadura. E a partir disso abre-se, palavras da própria Fernanda Torres, que eu admirei muito, abre-se
uma porta para mostrar outras coisas, como, por exemplo, um Machado de Assis, como, por exemplo, uma Carmen Miranda. Uma Carmen Miranda não é o melhor exemplo, porque ela é muito conhecida, mas tem sido esquecida, né? Até aqui dentro, pelas novas gerações. Mas abre-se porta para falar do nosso teatro, para falar da nossa culinária. Isso vem tudo na carona, né? Vem na garupa disso, dessa possibilidade de estar aí indicado ao Oscar e até de ganhar, viu? Porque eu acho que a Fernanda Torres tem chances reais de ganhar. Acho que vai ser muito difícil. Vamos ver aí quais são as outras indicações. Eu vi uma lista da Variety, que tinha as 10 melhores indicações. A Fernandinha estava em 7º lugar. E as primeiras colocadas tinha aí a Angelina Jolie, que divide muito opiniões nesse filme aí que conta a história da Maria Callas. E tinha outras que eu ainda não assisti o filme, mas só de ver trechos, percebi que o páreo vai ser difícil. Mas de verdade, se essa mulher, a nossa eterna Vani, se ela está indicada entre as 5 melhores atuações femininas do ano no Oscar, gente, é pra gente brindar, é pra gente celebrar para um caralho, sabe? Me perdoe o meu francês. Não sei se você sabe, mas a Fernanda Torres, Fernandinha, a Fer, ela é uma mulher extremamente talentosa e desde cedo ela atua influenciada pela Fernandona, né, a Fernanda Montenegro, e pelo pai também, o Fernando, oh meu Deus, Fernando, pai da Fernanda Torres. Eu dei uma parada aqui para pesquisar, mas aparentemente a minha memória aos 40 anos não está bem. O pai da Fernanda Torres era o Fernando Torres. Eu lembro muito dele naquela novela Por Amor. Eu vou falar final de novela, tudo bem, né, gente? Não é spoiler, né? A novela é antiga e tal. Que aí ele aparece como um fantasma no final e é uma cena que me deixou com muito medo. Mas foi um grande ator. Quando eu li o livro de memórias da Fernanda Montenegro, você percebe assim o quão engajado ele foi. Tanto ele quanto a Fernandona, eles foram engajados pelo teatro, um amor pela arte do teatro, um amor pela interpretação. E isso é muito bonito, isso é muito apaixonante ver um casal assim, os dois engajadíssimos numa causa, numa arte, enfim, tinham a mesma profissão, então isso facilitava, pelo menos nesse aspecto. E aí, claro que eles influenciaram a Fernanda Torres. E ela, desde não de muito criança, mas desde jovem, ela atua. E ela tem uma palma de ouro por um filme chamado Eu Sei Que Vou Te Amar, dirigido pelo Arnaldo Jabor. Então essa mulher, ela já é reconhecida. É que talvez ela não estivesse atuando tanto em filmes mesmo, porque ela foi escrever, ela ficou muito tempo fazendo Os Normais, depois Tapas e Beijos, e foi fazer outras coisas. Ela fez outros filmes, mas ela precisava desse trabalho, um trabalho desse porte, entende? Isso que me deixa muito feliz. Ela já ganhou aí o Critics' Choice nesse ano, por conta do Eu Ainda Estou Aqui. Aliás, Ainda Estou Aqui, não tem eu nesse título. E ela deve sim ser indicada, digo deve no sentido de chance, de probabilidade, mas também de obrigação, de torcida, né? Aqui é a torcida organizada da Fernanda Torres. Eu amo a Vani. Se você ouviu alguns outros episódios do Conversê do Cinema, você sabe que eu sou apaixonado por Os Normais. Eu sou apaixonado pela Fernandinha. Acho que ela morreu muito, muito cedo. Ela foi muito jovem. Foi uma pena, mas ela deixou coisas muito boas. Os Normais, pra mim, é uma das melhores coisas que ela fez. E eu amo muito também uma minissérie que tem no Globoplay chamada Os Aspones. Eu tinha o DVD dessa minissérie. São só 6 ou 7 episódios, é bem curtinho. E ela é considerada uma adaptação bem abrasileirada de The Office. Só que ao invés de se passar no escritório, ela se passa numa repartição pública. Eu já assisti, assim, 300 vezes, assistiria outras 300, porque Os Aspones é muito, muito engraçado. E ali tem Celto Mello, ali tem Andréa Beltrão, tem Drica Moraes, eu amo a Drica Moraes, tem Pedro Paulo Rangel. Gente, como é que eu esqueci de anotar aqui Os Aspones? Os Aspones é uma coisa muito boa. E, é isso que eu tenho pra falar. Se você tiver a oportunidade de assistir
Ainda Estou Aqui, porque deve ficar em mais um tempo em cartaz, até mesmo como campanha pro Oscar, eu te recomendo fazer isso. Ah, precisa ler o livro? Não, mesmo porque o livro ele tem uma série de páginas, e são muitas páginas, com dossiês, com informações dos presos políticos, dos presos desaparecidos, de pessoas que foram perseguidas. É claro que o Marcelo Rubens Paiva, eu ia falar o Selton Mello, no filme o Selton Mello é o pai, né? Mas o Marcelo Rubens Paiva, ele vai em busca de tentar conhecer, desvendar o pai. Mas até para descobrir quem foi esse pai com quem ele não conviveu muito, ele precisa contar a história, ou ele decide, né? Não sei se ele precisa, ele decide contar a história de outros prisioneiros políticos, de outros perseguidos, exilados, outros assassinados, enfim. É pesado, eu sei que a temática é pesada, não queria terminar o ano falando disso, mas também não dá para esconder. No meio de tudo isso, surge um filme dirigido por um dos maiores diretores brasileiros, que é o mesmo diretor de Central do Brasil, que é o mesmo diretor de Diário de Motocicleta. Surge esse filme que é uma celebração. Entra nesse hype, vai assistir, depois me conta. Me manda uma mensagem lá no Instagram, @conversadocinema. Tenho curiosidade de saber, sim, a sua opinião sobre esse filme. Vi no YouTube um ou outro produtor, né, de conteúdo falando, desculpa, eu não gostei. O próprio Marcelo Rubens Paiva, ele falou no Roda Viva esses dias, tudo bem não ter gostado, mas as pessoas têm que ter um argumento bom, né, gente? Não gostei por quê, né? Tem coisas na vida que eu falo, não gostei, não sei muito bem por quê. Até acontece. Mas, conforme você vai assistindo a filmes, você começa a perceber algumas coisas da linguagem cinematográfica, ou do tipo de coisa que você gosta, do tipo de coisa que você acha importante, que você acha bom, que você acha que funciona num filme. Não é? Eu sinto isso, assim, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo coisas sobre a própria escrita. Conforme eu fui assistindo filmes, eu fui percebendo coisas que tem nesse filme e se repete naquele outro. Não dá mais pra gente ficar usando argumentos do tipo, desculpa, não gostei. Tem que ter argumento. Tudo bem não gostar, eu também gostaria de ouvir argumentos de pessoas que não gostaram. Porque eu acho que é isso, gente, é debate, as pessoas não vão sempre pensar a mesma coisa. Mas tem que ter uma substância aí, né? Enfim, é isso. Queria agradecer mais uma vez a sua audiência. Aproveito para desejar, mesmo que você esteja ouvindo esse episódio em 2025, aproveito para desejar um ótimo ano. Até 30 de janeiro a gente pode falar Feliz Ano Novo. Essa é uma regra muito individual. Eu sempre uso essa. Então até 30 de janeiro, feliz 2025, que seja um ano ótimo para você, que seja um ano de Oscar para nós, de indicação para Fernanda Torres, para Walter Salles, quem sabe até para o Selton Mello como ator coadjuvante. Melhor roteiro adaptado seria muito legal, porque eu acho que isso levaria o nome do Marcelo Rubens Paiva ainda mais lá para fora. Ele já é conhecido, ele já é reconhecido, mas eu acho que isso reforçaria e ajudaria a vender mais livros de um brasileiro que escreve muito bem. Que venham muitas premiações, que venham muitas bênçãos, muitas coisas boas, muitas conquistas na sua vida pessoal e também profissional. E mesmo se não vierem do jeito que você espera e merece, que você tenha força, resiliência para respirar fundo mais uma vez e falar assim, vamos em frente, vamos se levantar e vamos lá. Que é disso que a vida é feita. Obrigado mais uma vez e hey!